Sextou! Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Verghi e gente convidada. Essa é a nossa musa do Bichos Tagarelas, e aqui é o escritório onde está uma bagunça isso aqui, mas aonde eu gravo o Bichos Tagarelas e gostaria de falar para vocês. Vocês estão vendo um pouco da intimidade do escritório do Bichos Tagarelas, que hoje terá que ex-comandantes confirmam a pressão de Bolsonaro por um golpe. Promoções do varejo têm alta de 2,5%, e também vocês terão o comentário de Renato Rossi, o nosso homem da indústria automobilística, Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, naquele frio horroroso, e Leila, a nossa Leila Rosa, músico-terapeuta. Eu não perderia esse boletim dela, que ela fala sobre Ivan Lins. E tem muito mais no nosso Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. Caso de polícia. E uma denúncia gravíssima: o ex-tenente-coronel José Afonso Adriano Filho, apontado como chefe de um dos maiores esquemas de corrupção da história da Polícia Militar de São Paulo, afirma que em todas as unidades gestoras da corporação há esquema de desvio de verbas públicas por meio de caixa 2, semelhantes ao montado por ele. Todas as unidades, segundo o ex-tenente-coronel, têm caixa 2. Todas têm. Quem falar que não tem está mentindo. Essas foram as palavras do Adriano Filho, que conversou com a Folha de São Paulo no presídio de Tremembé, no interior do estado, onde cumpre pena de 52 anos de reclusão por peculato, referente a 2 processos sob a acusação de ter fraudado licitações destinadas ao Comando Geral da Corporação. Ele está preso desde 2017. O crime de peculato ocorre quando um funcionário público, em razão do cargo que ocupa, desvia bens ou recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros. Segundo a acusação, empresas criadas pelo ex-coronel ganhavam licitações da PM organizadas por ele mesmo. O serviço não era prestado e todo o dinheiro era desviado. A Adriano, porém, alega que os únicos beneficiados pelos desvios foram terceiros, um grupo de 27 oficiais que passaram a recorrer sistematicamente ao dinheiro obtido por meio de licitações. Adriano diz que o esquema funcionou por cerca de 7 anos, de 2005 a 2012, e injetou mais de 2 milhões nas contas particulares desses oficiais, que chegavam a formar fila na porta da sala dele na sede do Comando Geral. O ex-coronel disse que, em razão do volume, acabou obrigado a colocar um cofre na sala dele, onde mantinha cerca de R$150 mil em espécie, para atender os pedidos. Os oficiais levavam os valores em dinheiro vivo por meio de cheques, ou ainda ao indicar despesas a serem pagas, como festas e aluguel de imóveis para amantes. Adriano disse que acabou se tornando uma espécie de BNDES dos coronéis, fazendo repasse de dinheiro para projetos particulares dos chefes, mas com benefício que nenhum banco é capaz de oferecer. Os oficiais não prestavam contas ou precisavam fazer a devolução do dinheiro. Essa denúncia é gravíssima da Folha de São Paulo, e a pergunta que fica no ar: será que
apenas esse coronel está preso por peculato? Será que não existe peculato em outros setores de governos estaduais, governos federais, estatais? Será que não existe? E será que só o coronel está preso? É isso? Será que só o coronel está preso nesse Brasil enorme que nós estamos? Não existe peculato? O peculato existe. Existe sim. E o problema é que eu nunca vi alguém sendo punido, que é o primeiro caso que eu vejo de punição desse coronel que resolveu abrir o bico. O problema é qual a intenção do coronel com essa divulgação do esquema que ele tinha. Agora eu acho que é tarde. Podcast Bichos Tagarelas. Caso de polícia. E o que todo mundo sabia foi confirmado. Os ex-comandantes do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira, tenente brigadeiro do ar Carlos Batista Júnior, confirmaram à Polícia Federal a pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro por um golpe de Estado para se manter no poder. A CNN teve acesso às íntegras dos depoimentos dos 2 militares da reserva que falaram no inquérito na condição de testemunhas. Nesses encontros, o ex-presidente apresenta uma hipótese de garantia da lei e da ordem, uma GLO, e outros instrumentos jurídicos como o estado de defesa ou estado de sítio para permanecer no poder. Freire Gomes e Batista Júnior, em seus esclarecimentos, também implicaram diretamente o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na elaboração de um plano golpista. O ex-ministro da Defesa foi apontado, segundo investigações, como um articulador da minuta golpista, enquanto Torres era uma espécie de tradutor jurídico para os 3 comandantes. O general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior afirmaram ainda que rechaçaram em diversas oportunidades uma proposta de golpe, enquanto o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria colocado a tropa à disposição de Bolsonaro. Em depoimento, os ex-comandantes confirmaram que foram chamados no Palácio do Alvorada para reuniões com Bolsonaro pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Os ex-comandantes relatam que em 7 de dezembro de 2022 foram chamados pelo então ministro da Defesa à biblioteca do Palácio da Alvorada. Lá, o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, apresentou um documento que embasaria juridicamente o que na prática seria um golpe de Estado. Após ler o documento, Martins, de acordo com Freire Gomes, saiu do local para a reunião entre os ex-comandantes e Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o conteúdo é similar ao arquivo encontrado no celular do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, que assinou um acordo de colaboração premiada. Os 2 ex-comandantes também relataram terem participado de uma reunião no Ministério da Defesa no dia 14 de dezembro de 2022, com o general Paulo Sérgio Nogueira, que apresentou uma nova versão do documento. Segundo os depoimentos, a minuta golpista passou por ajustes. A Polícia Federal, os ex-chefes do Exército e da Aeronáutica disseram ter sido contundentes ao avisar, naquele dezembro de 2022, que não compactuariam com nenhuma ruptura institucional. Ainda de acordo com os relatos feitos à Polícia Federal, Anderson Torres, em pelo menos uma das reuniões, atuava como uma espécie de tradutor jurídico e procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de GLO e Estado de Defesa. Esse termo, essa
a notícia impacta muito, porque na prática todo mundo já sabia que o golpe ou a tentativa de golpe ocorreu. Basta saber agora quando Bolsonaro irá preso. Ele sabe que irá preso, mas não sabe quando. Então, vamos aguardar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mostra nas ruas a sua força, juntando plateias de milhares de pessoas nas ruas. Mas, na realidade, Jair Bolsonaro não passa de um golpista. Podcast Bichos Tagarelas. Os boletins da ONU hoje estão maravilhosos. Um é relativo ao relatório do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, que defende limites para a produção industrial, reforma agrária, proteção social universal e apoio a técnicas como a agroecologia para tornar sistemas de produção alimentar mais resilientes, apesar de compromissos globais. 9% da população mundial passou fome em 2023. Vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira aqui no Bichos Tagarelas. E a outra matéria da Rádio ONU sobre minerais essenciais busca por minerais como lítio, cobalto, níquel e cobre para as chamadas tecnologias de energia limpa precisam de investimentos. Fica a pergunta do Bichos Tagarelas. Extrair lítio, por exemplo, é também uma agressão à natureza, porque o que se gasta de água para extrair o lítio é uma coisa que a Rádio ONU até poderia esclarecer, mas vamos ouvir o boletim da Rádio ONU sobre esse tema. A crescente demanda por uma transição energética global mais limpa está impulsionando a busca por minerais essenciais como lítio, cobalto, níquel e cobre. Dados citados pela Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento apontam que a demanda por cobre em sistemas de energia limpa deve crescer significativamente, passando de 23% para mais de 42% em 2050. Com a procura crescente, o Escritório das Nações Unidas afirma que os países precisam explorar novos recursos abundantes em minérios de alta qualidade e atrair investimentos para o setor. Além disso, o uso de tecnologia e dados pode ser chave para identificar recursos e ajudar mineradores a determinar locais ideais de perfuração. O UNCTAD ressalta a importância desses minerais em tecnologias de energia renovável, como células solares, energia eólica, armazenamento de baterias e veículos elétricos. Contudo, o ritmo atual da produção de cobre não atende à demanda crescente e pode criar uma lacuna crítica para alcançar as metas climáticas do Acordo de Paris e manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. O chefe da Divisão de Comércio Internacional da UNCTAD afirma que países precisam de dados melhores para se beneficiarem mais desses materiais, protegendo ao mesmo tempo o planeta. No entanto, muitos países em desenvolvimento não dispõem das informações necessárias para atrair investimentos para os seus minerais ainda não descobertos. Uma solução fundamental proposta pela primeira vez pela UNCTAD em 2009 e que ganha uma urgência renovada no meio da transição energética global é a criação de uma rede internacional para digitalização e partilha de dados para facilitar a descoberta de novos recursos naturais. O intercâmbio de informações sobre recursos naturais teve o objetivo de criar um repositório de informações digitais com foco em dados históricos geocientíficos. A iniciativa estagnou anteriormente devido a lacunas técnicas em alguns dos potenciais países beneficiários e às complexidades dos quadros jurídicos e regulamentares relativos à propriedade de dados, direitos de acesso e confidencialidade. Agora, a ênfase é reforçar a capacidade dos países para gerir sua riqueza de dados. A nova iniciativa poderia ajudar os países ricos em minerais na África e outros lugares a criar os seus próprios bancos de dados de recursos minerais para captar o valor inexplorado da informação geocientífica e otimizar o desenvolvimento e a gestão de recursos naturais.
Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. A vice-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que nosso mundo tem capacidade para alimentar a todos e que ninguém neste século XXI deveria passar fome. Na última quinta-feira, Nada al-Nashif lamentou que, apesar do compromisso mundial de criar um mundo livre da fome até 2030, cerca de 783 milhões de pessoas, mais de 9% da população mundial, sofreram de fome crônica no ano passado. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, prevê que em 2030, quase 600 milhões ainda sofrerão com essa realidade. Nada al-Nashif apresentou o relatório Medidas para minimizar o impacto adverso das alterações climáticas na plena realização do direito à alimentação, na 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, destacando 5 pontos de ação. Em primeiro lugar, ela disse que é preciso evitar que a produção agrícola e industrial alimente ainda mais as alterações climáticas. A especialista alertou que o atual paradigma econômico cria um ciclo vicioso, onde os impactos climáticos aprofundam a insegurança alimentar, enquanto a dependência excessiva dos sistemas alimentares industriais agrava as alterações climáticas e a vulnerabilidade das comunidades. Para Nada al-Nashif, os sistemas injustos de distribuição de terra também precisam ser abordados. O relatório aponta que os estados precisam reconhecer os direitos dos povos indígenas, dos camponeses, das pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade e de outros grupos de possuir, aceder e utilizar de forma sustentável terras e recursos e adotar medidas de reforma agrária quando apropriado. Tendo em vista que a crise climática agrava os padrões de pobreza, desigualdades e insegurança alimentar, o documento defende como segundo ponto de ação a proteção social universal. O objetivo é garantir que as pessoas continuem a ter acesso à alimentação de qualidade. O terceiro ponto diz respeito a garantir que as empresas atuem de forma responsável para enfrentar as alterações climáticas e o seu impacto no direito à alimentação. Já o quarto apela por abertura de espaço fiscal para mobilizar financiamento para as políticas que precisam ser implementadas. O quinto e último ponto de ação defendido no relatório é fortalecer a transição para sistemas alimentares sustentáveis, mais bem fundamentados em processos naturais. Dentre as opções, a vice-alta comissária de Direitos Humanos destacou agroecologia, agricultura regenerativa, técnicas de reabilitação de solos e gestão da pesca para sustentar ecossistemas saudáveis e resilientes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. Notícia boa! E o que todos nós queremos é que o nosso Brasil cresça. E uma boa notícia, as vendas no comércio brasileiro surpreenderam analistas e iniciaram o ano com alta de 2,5%. Em meio à onda de promoções, segundo a pesquisa mensal do comércio, a PMC, divulgada pelo IBGE, o resultado de janeiro sinaliza uma melhora após a queda de 1,4% em dezembro, devido à antecipação das compras natalinas para a Black Friday em novembro. As projeções do mercado compiladas pelo Valor Data apontavam uma alta de 0,1% no mês. Os destaques foram alta de 8,5% na vendas de vestuário e calçados e de 6,1% nas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação. O resultado, bem acima do esperado, pode ser explicado pela melhora das condições de consumo, avalia Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ele cita a queda dos juros, a desaceleração da inflação e o bom desempenho do mercado de trabalho. A taxa de desemprego está no menor nível em 10 anos. Ele ressalta, porém, que isso não significa um ano espetacular para o setor, mas já é alguma coisa, Ricardo Egg. Bichos Tagarelas também é cultura. Ouça agora, Momento Cultural. E a nossa musicoterapeuta Leila Rosa fala hoje sobre o Ivan Lins.
Eu gosto muito do Ivan Lins e eu não sei se você gosta ou não gosta, mas o comentário da Leila Rosa é uma joia. Gente querida que nos acompanha aqui no podcast Bichos Tagarelas. Aqui é Leila Rosa, cantora, compositora e musicoterapeuta, e que hoje venho falar de um grande ídolo que tenho, chamado Ivan Lins. Este carioca de 78 anos, cantor, compositor e pianista, e que ficou conhecido nos anos 70, quando experimentou enorme e explosivo sucesso após ter sido o segundo colocado no 5º Festival Internacional da Canção, com a música O Amor é o Meu País. No mesmo ano, 1970, Elis Regina lançou Madalena. E aí então ele ficou conhecido nacionalmente e todo mundo começou a cantar essa canção, que até hoje a gente vai nos eventos, vai nos bares, sempre tem um artista cantando. Ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena. E vai, uma canção que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. E ele fez então parceria com o grande letrista Vitor Martins, que em 1980 eles lançaram a gravadora Velas, para gravar os trabalhos feitos por eles e também de outros grandes artistas que estão aí no cenário musical brasileiro. Ivan Lins, ele iniciou sob a influência da música pop rock americana e ao longo dos anos se apropriou com maior intensidade dos estilos nacionais, como samba, a bossa nova, baião, shot e moda de viola. Com Vitor Martins, criaram clássicos da música brasileira com um rico repertório que fala de amor, relações humanas, de sociedade e política. Na década de 80, ele ficou reconhecido internacionalmente e gravou nada mais, nada menos do que com Sarah Vaughan, George Benson, Sting, Quincy Jones e tantos outros artistas internacionais renomados. Em 2005, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum e teve, na sua carreira, mais de 10 indicações ao Grammy, com mais de 600 composições e participações, mais de 90 trilhas de filmes e novelas e mais de 6.000 apresentações em 50 anos de carreira. É um artista para se tirar o chapéu e ter muito respeito. Alguns anos atrás, eu fui com uma amiga, uma querida pianista, que foi defender a sua tese de mestrado na Unicamp, em Campinas. E lá conheci uma outra aluna que estava fazendo a defesa da sua tese de doutorado. E ela fez a tese em cima da obra do Ivan Lins. E ela comentou comigo que o trabalho de pesquisa foi feito pela grandiosidade das suas composições, da riqueza melódica e harmônica, da quantidade de notas, assim, que tem uma sonoridade incrível do seu trabalho, da sua obra. E que lá fora ele tem um reconhecimento que a gente não tem noção, né? Nós aqui no Brasil, do reconhecimento devido a essa qualidade musical das suas composições, do seu trabalho. Ivan Lins lançou muitos e muitos hits. Aqui não me cabe falar, vai faltar tempo, né? Então eu vou falar aqui do Novo Tempo, que é uma das canções que eu gosto muito. Iluminados é outra composição linda, vitoriosa, que todo mundo aí conhece. Dinorá. Ih, vai faltar tempo para falar. E tem uma que todo mundo gosta de colocar no repertório de casamento, que é Vieste, que é assim. Vieste na hora exata, com ares de festa e luas de prata. Vieste com encantos, vieste com beijos silvestres colhidos pra mim. Vieste com a natureza
com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Meu amor, é uma composição que, olha, escutem aí toda, né? Que agora aqui eu não posso cantar, porque não temos tempo. Bom, resolvi falar de Ivan Lins, porque ele estará agora sábado próximo com a Camerata de Florianópolis, aqui em Florianópolis, se apresentando. E claro que eu estarei lá na primeira fila para assistir. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por nos ouvirem, nos acompanharem. E eu deixo um beijo carinhoso, com muitas notas musicais. E até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Notícia boa. E diretamente da SECOM, da Presidência da República, um boletim sobre um projeto inovador que é lançado para incentivar mulheres a investir. A minha filha está nessa, Ricardo. Vamos ouvir o boletim da SECOM. O Banco do Brasil e Tesouro Nacional lançaram uma ação inédita voltada à independência financeira e autonomia econômica das mulheres. O programa Educa Mais Mulher tem como principal objetivo incentivar as mulheres a fazerem seu primeiro investimento no título de renda fixa Tesouro Educa Mais, com a finalidade de custear seus estudos. A modalidade estará disponível até o próximo dia 29 de fevereiro e podem participar mulheres com idade entre 16 e 75 anos. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressalta a importância desta iniciativa. Parabenizar a iniciativa do Banco do Brasil, do Educa Mais Mulheres, que é uma ajuda financeira principalmente para mães solos, né? De ajudá-las a sair da situação de vulnerabilidade, ter segurança, ter condições de se colocar como autonomia na questão do empoderamento. E é mais uma iniciativa do Banco do Brasil nessa gestão. É importante dizer que o papel do Banco do Brasil para as mulheres brasileiras tem sido fundamental e estratégica. Então, parabéns ao Educa Mulher. Além disso, as investidoras receberão gratuitamente conteúdos exclusivos de educação financeira. São dicas, análises, sugestões, cursos, assessoria digital ou presencial, prestadas por especialistas do Banco Público por meio do portal oficial de conteúdo InvestiTalk. O endereço é investalk.bb.com.br. Para as mulheres que estão investindo pela primeira vez, o título funcionará como uma reserva de emergência para evitar endividamento e garantir recursos em eventuais momentos de adversidades. Com isso, as famílias beneficiadas não precisarão tirar seus filhos da escola nem comprometer seus estudos, além de estimular o hábito de poupar recursos. Segundo dados do Tesouro Nacional, o número de mulheres investindo no Tesouro Direto é de cerca de 27%. Já no Banco do Brasil, elas representam 40% dos investidores em títulos do Tesouro e 48% em investimentos gerais. A expectativa é que esse número cresça com o Educa Mais Mulher. De Brasília, Ana Schettino. Internacional. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. E diretamente do frio de Nova York, o nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E hoje começam as eleições presidenciais lá na Rússia. E Vladimir Putin coloca o confronto com o Ocidente no centro da eleição presidencial. O líder russo está quase garantido para vencer, mas o Kremlin está buscando uma grande participação para ancorar seus próximos 6 anos no poder. À medida que a votação começa, nesta sexta-feira, Vladimir Putin deixou pouco ao acaso em sua tentativa de garantir
outro mandato de 6 anos como presidente da Rússia. E com ele, a chance de se tornar seu líder mais antigo desde Joseph Stalin. Potenciais desafiantes foram impedidos da votação. Os críticos foram presos ou fugiram. Seu oponente mais potente, Alexei Navalny, está morto depois de adoecer, disseram as autoridades russas, na colônia penal do Ártico, onde ele estava cumprindo uma sentença totalizando 30 anos. A mensagem antes da votação, que vai até domingo, Putin teve o cuidado de projetar-se como uma figura única que pode manter o país unido e salvar a Rússia de seus inimigos no Ocidente. Ele tem sido muito cuidadoso para garantir que não haja mais ninguém na cédula projetando uma visão para o futuro, disse Samuel Green, diretor da Resiliência Democrática, do Centro de Análise de Política Europeia, com sede em Washington, aqui nos Estados Unidos. A mensagem de Putin é essencialmente que qualquer futuro que esse país tenha passa por ele. O líder russo, que se nomeou para concorrer, está quase garantido para vencer, vinculando o país ao seu confronto aprofundado com o Ocidente sobre a guerra na Ucrânia e o que Putin vê como um lugar de direito da Rússia no mundo. Mas isso não quer dizer que a votação não importa. Analistas dizem que o Kremlin está ansioso para apresentar uma aparência de democracia e usar uma alta participação para legitimar e fortalecer a autoridade de Putin. O Kremlin está interessado, em primeiro lugar, no número absoluto de votos, disse Nikolai Petrov, consultor da think tank britânico Chatham House, em um e-mail. Tanto a participação como o voto em Putin devem exceder 2018, indicando que os cidadãos apoiam seu líder em um momento de guerra. A adição na última votação presidencial foi de 67,5%. Os governadores também estão interessados em relatar altos números para demonstrar sua lealdade e eficiência a Putin, disse ele. Para que a votação se assemelhe a uma eleição real, há candidatos de oposição na cédula, embora tenham sido cuidadosamente verificados. Todos os 3 são membros de partido de oposição parlamentar, selecionados que raramente vão contra a vontade do Kremlin. Nenhum coringa foi permitido. 2 políticos locais que se opuseram à guerra na Ucrânia, Boris Nadzhidin e Yekaterina Duntsova, foram bloqueados depois que a comissão eleitoral disse que encontrou erros em suas documentações. No passado, eles deixaram alguém na cédula que poderia pelo menos comprometer ou tirar um pouco dos votos de Putin. Mas, desta vez, sem chance. O que acontece na Rússia é uma eleição, obviamente, de um candidato só, de um nome só. E é de Vladimir Putin, que vai para mais 6 anos de mandato. É isso aí. Um forte abraço a todos. Internacional. E vamos aos destaques da imprensa do mundo. New York Times: atraso em ações contra Trump se acumulam, já a corrida presidencial ganha velocidade. Washington Post: Estados Unidos prevêem rumo sombrio para a Ucrânia se a ajuda for reprovada no Congresso Nacional. Wall Street Journal fala da China, que sinaliza oposição à venda forçada do TikTok nos Estados Unidos.
La Nation, após derrota de pacote de reformas no Senado, vice disse que não vai se tornar uma Cristina Kirchner. E o País anistia dá início à pré-campanha catalã. Le Figaro, de onde vêm os fundos para ajuda militar prometida à Ucrânia? Estou sentindo que vão deixar a Ucrânia na mão. Financial Times, Abu Dhabi, em negociações para investir em chips com a OpenAI. União Europeia vai investigar o AliExpress. A Comissão Europeia abriu uma investigação sobre a plataforma de vendas por preocupações com a disseminação de conteúdos ilegais e pornográficos. Olha só, o outro lado que a gente não sabia. E a empresa espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, que tem paixão pelo X, realizou seu primeiro teste bem-sucedido do foguete Starship, o maior do mundo. E a Rússia proibiu a entrada de 227 norte-americanos acusados, olha só, de russofobia. A proibição se aplica para os cidadãos dos Estados Unidos que estão regularmente envolvidos em ataques hostis ou não na disseminação de invenções e calúnias sobre as políticas da Rússia, segundo o governo russo. E essa é a piada do dia. Não é? O ex-presidente tem eleições na Rússia. Além do atual presidente, outras 3 pessoas concorrem à presidência. Todos são a favor da anexação da Ucrânia ao país. Putin, 71 anos, é o favorito, com 75% das intenções de voto, mas em pleito marcado por contestações de organizações. Todos os seus grandes opositores foram eliminados. Não vamos dizer que foram eliminados pelo Putin, mas foram eliminados de forma, no mínimo, estranhas. E Israel passou a exigir uma autorização e um cartão magnético de quem visita a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, durante o Ramadã. A entrada de palestinos é permitida somente às sextas-feiras. É considerado o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. E o grupo extremista Hamas pediu aos palestinos que rompam o cerco à mesquita e reajam contra a agressão sionista que está ocorrendo. Eu sei que já 32.913 mortes nessa guerra, que eu não chamo de guerra, eu chamo de genocídio, que o povo palestino não tem nada a ver com o Hamas. O Hamas, querem eliminar o Hamas, Israel elimine o Hamas. Só que são mais de 12 mil crianças, mais de 8.500 mulheres que morreram. A gente tem que pensar nisso. Ai, 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 ai. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora das notinhas das araras. Lula vai ao Rio Grande do Sul e anuncia investimentos. Imposto de renda, Receita Federal começa a receber declarações. Sai o saldo de vagas criadas em janeiro pelo CAGED. Dia do Consumidor, lojas divulgam promoções. A data surgiu em 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, realizou um discurso defendendo os direitos do consumidor. O dia é usado como estratégia por varejistas para atrair consumidores. No Brasil, lojistas e entidades do comércio aderem às comemorações. Levantamento do CDL indica que o faturamento da data neste ano deve subir 4%. Que coisa boa, né? Os itens preferidos são vestuário e calçados, 48%, eletrodomésticos, 39%, e alimentos, também 37%, porque a pergunta tem mais de uma resposta, né? Por isso esses índices, mas basicamente calçados, acessórios, eletrodomésticos e eletrônicos. E é bom lembrar que o presidente Lula reuniu todos os ministros da casa para tentar reduzir o preço dos alimentos. A gente sabe que
os alimentos estão caros. Depois da reunião, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que os valores do arroz devem cair para os consumidores até abril. Disse que as enchentes prejudicaram as safras. O que a gente precisa é preços não proibitivos. O que aconteceu, né? Aqui, o quilo da batata R$10, o quilo da banana R$10, não dá. Agora, eu acho que está todo mundo cobrando R$10 para tudo. Cenoura, R$10. O negócio está esquisito aqui. Plenário virtual do Supremo analisa mais 15 ações do 8 de janeiro. Jornada de trabalho, isso aqui interessa muito. O ministro Gilmar Mendes, que suspendeu uma ação da Justiça do Trabalho que envolve a aplicação da tese de que o intervalo escolar faz parte da jornada de trabalho de professores, ou seja, é considerado como o tempo em que se encontra à disposição do empregador. Então, isso vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. E expectativa, então, em relação ao Ministério do Trabalho e os dados divulgados pelo CAGED. Essas foram as notinhas das araras. Podcast Bichos Tagarelas. E o nosso homem da indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, 2 lançamentos agora em março da indústria automobilística instalada no Brasil. O primeiro já foi lançado essa semana lá em Chapada dos Guimarães, estado de Mato Grosso, paisagens magníficas para um lançamento que é a picape Titano. O outro lançamento está chegando por aí, é o novo Spin. Esses 2 lançamentos têm algo em comum, são lançamentos de produtos que foram reciclados. Nenhum desses 2 lançamentos são novidades. Se fala em nova Spin, mas essa é a velha Spin de 2011. Não mudou nada de plataforma, de mecânica, ela tem inclusive o mesmo motor 1.8. Houve uma refrescada na estética da Spin, melhorou sem dúvida nenhuma, está mais atualizada, uma frente mais alta, 2 grupos óticos bastante finos, assim, estreitos na dianteira, que são idênticos ao que a General Motors utiliza hoje nas suas picapes e SUVs no mercado norte-americano. Esse é um dado de modernidade, mas no mais está lá o mesmo design, que, aliás, amigos, sinceramente, com toda a minha sinceridade, eu sempre achei o design dessa Spin para lá de sofrível. Tem uma história atrás dela, 2 histórias, né? Primeiro, que ela foi desenhada por um cara que já estava em final de carreira, que chegou aqui no Brasil, já estava desmotivado e desenhou uma linha aí de veículos que, sinceramente, se vocês conheceram, você sabe que, em termos de estética, o Cobalt era um deles, enfim, essa Spin era outro veículo, carros sem inspiração estética. Inclusive, a Spin tem aquela terceira janelinha lá no fundo é o quarto de hóspedes, né? E hóspedes que vão ficar mal, né? Porque é uma janelinha pequena, completamente destoa do lateral da picape, mas, no geral, a Spin nunca agradou. E digo mais, numa visita que a Mari Barra fez ao Brasil, esse veículo foi lançado em 2011, aqui no mercado brasileiro, a Mari Barra, presidente mundial da GM, ela mostrou seu desagrado com os produtos fabricados no Brasil em termos de estética. E disse que a GM do Brasil tinha que dar um jeito nisso, que a GM estava modificando toda a sua linha de veículos no mercado norte-americano para melhor e que eles modificassem aqui também. Isso já faz alguns anos atrás. Agora, finalmente, chega essa nova Spin, mas a nova Spin foi uma esperteza muito grande do marketing da General Motors, porque falta justamente no Brasil, faltou com essa chegada dos SUVs, falta um produto de um custo menos elevado, faltava, né? Agora os chineses estão suprindo já todos os segmentos de mercado,
e certamente eles vão colocar algumas vans também no mercado. Justamente a van, esse conceito de van, aquela caminhonete confortável, onde a família cabe, com um bom porta-malas. Um dos grandes trunfos dessa Spin é ter uma boa área ali atrás para bagagens, com o banco rebatido traseiro cabem ali quase 2.000 litros de bagagem, por isso que motora de táxi gosta tanto da Spin, dá para botar muita bagagem lá atrás, e isso quando eles não colocam aqueles infames tubos de gás que mais parece de escafandrista, né, de mergulhador do século passado, lá de 1880, quando os caras começaram a mergulhar no oceano com umas roupas que pesavam 500 quilos, o cara descia e não voltava, e com os tubos de oxigênio que mais pareciam tanques de lavar roupa, entendeu? De tão exótico que eram aquelas vestimentas. Mas eu estou brincando com isso, mas realmente nada dessa Spin me agradou até hoje em termos de estética. Agora, vendo as fotos da nova Spin, eu comecei realmente a assimilar melhor. Eles fizeram um bom trabalho, melhoraram esteticamente, e pela primeira vez, e nós estamos em 2024, olha aí, dona Geme, não tem cabimento que a senhora fez. Deixar até hoje, nós estamos em março de 2024, todos os carros no Brasil há muito tempo tem tela digital aí no centro do painel para o sistema de infoentretenimento e também para os comandos do carro, de equipamentos do carro, equipamentos de segurança, equipamentos de lazer. E a senhora não tinha nenhuma mísera telinha. Agora, nessa aí, desembestou a GM e botou uma tela grande, enorme, aliás, de 11 polegadas no painel da Spin para dar um ar de modernidade. Mas na visão das fotos e tal, a gente vê que a Spin continua com o mesmo design, com essa frente modificada. Tá lá a janelinha da terceira, quarta ou quinta coluna, janelinha do quarto de hóspedes. E o mais, eles vão lançar uma van para justamente suprir essa carência de vans no mercado brasileiro. Vamos lembrar que alguns anos atrás tinha a Space Force, tinha a Megane Grand Tour, todas as marcas tinham suas vans. Tinha aquela que agora não me recordo o nome, também da Frontier, até a Toyota teve a sua van, e depois foram saindo do mercado, trocadas pelos SUVs, que eram veículos bem mais caros e que evidentemente propiciam mais lucro para as montadoras. Aliás, as montadoras têm que botar suas barbinhas de molho, porque elas deixam desamparados, por exemplo, aqueles trabalhadores que precisam do veículo para exercício das suas profissões e que precisam de vans, precisam de veículos no espaço. Um dos grandes sucessos entre esse público foi a Dobló. E a Dobló, ela saiu de linha, infelizmente, aqui no Brasil, não está mais sendo produzida, e tem muita gente aí que é órfã de Dobló. Eu tenho um amigo meu que trabalha com pets, busca cachorros e entrega cachorros em casa. Ele sempre trabalhou com todo sucesso e com economia com a sua Dobló. Ele continua com a Dobló. E a Dobló dele é de 2015 ou 2014. Já está bem rodado e ele continua firme porque ele não encontra nada. Todo brasileiro ficou aí apertado de grana, né? Ele mesmo disse que com as crises sucessivas, muita gente que levava o pet para lavar em pet shops, passar o cachorro e tal, está fazendo isso em casa, né? Compra lá um bom sabonete daqueles sabonete de chofer, um que arrancava até a pele da mão, áspero para burro, e vai lá lavar o pobre do cachorro, né? E deixa de fazer o trabalho na pet shop. E aí diminuiu muito o público que entrega cachorros para esse meu amigo. Ele não teve condições de comprar uma caminhonete nova. Ele foi ao mercado e encontrou somente a Escudo da Fiat, de um tamanho bem mais avantajado, e também tem aquela Master da Renault, mas são caminhonetes bem maiores. Não dá para botar lá uns 6, 7, 10 cachorrinhos num veículo que cabe 40 cachorros. Só se ele começar a fazer trabalho para o zoológico, ele divide o interior. Lá atrás vai o leão, o tigre e o chimpanzé,
e o resto vai para os cachorros, o resto do espaço, porque não tem cabimento. O que não tem cabimento é as montadoras esquecerem de um público tão importante e tão amplo que é do pequeno trabalhador, que de repente precisa de cabina fechada, que é o caso de toda essa turma, e tem milhares de pet shops no Brasil. Os caras não vão comprar picape pequena, né? Para expor o coitado do cachorrinho lá ao vento e as intempéries daquela caçamba. Além do que o bicho pula para fora, né? Então, fica aí ele me pediu que eu fizesse esse chamado aí para o Brasil, para que as montadoras se flagrassem e começassem a olhar para esse lado do trabalhador com um veículo que não tem hoje um veículo ideal de porte médio pequeno para trabalhar, porque os preços dessas, já no patamar acima, da van da Renault e da van escudo da Fiat, são preços muito elevados que ficam fora do poder aquisitivo desses trabalhadores brasileiros. É que a montadora ela sempre pensa em termos mais elitizados, né? Sempre é o SUV, aquela coisa toda, porque o SUV dá um lucro unitário muito grande. As montadoras saladas do Brasil precisam disso porque elas não têm a menor economia de escala. É um monte de montadora para um mercado bastante mísero aí de 2 milhões de unidades, a pau e corda. Isso só alcança 2 milhões que eles vendem. Desses 2 milhões, mais de 300 mil são vendidos para as locadoras, né? As locadoras são as grandes revendas de automóveis no Brasil, elas ganham dos dois lados. Elas compram lá no Stellantis ou em outras marcas carros com desconto enorme, que é acima de 30%, usam um ano ou menos como locação, e em seguida vendem com um ágio tremendo no mercado paralelo. Está aí as lojas da Localiza em todo o Brasil, tem mais lojas do que revenda de automóvel. Perto da Localiza, a Rede Ford, que hoje tem só sem revenda, não é nada, né? E essas locadoras se transformam em revendas de automóveis, mas sem o ônus das revendas de automóveis, que as revendas têm que manter oficina, pagar mão de obra qualificada, tem que ter uma grande gama de vendedores muito bem treinados, as fábricas exigem um treinamento super exigente. As locadoras não, né? Elas vão ali vendendo naquelas revendas meia boca deles, que tem um monte aqui em Porto Alegre, que muitas vezes são pátios abertos, sem a menor comodidade para os clientes, e os caras ficam vendendo esses carros de locação. E, aliás, eu dou um conselho, né, amigo? Você sabe que um carro de locação que foi usado um ano e ele tem mais ou menos 100 mil quilômetros, no uso normal, 100 mil quilômetros, nesse uso de locação, equivale mais ou menos a uns 600 quilômetros, né? 60 mil quilômetros, aliás. Eu estou falando de 100 mil 100 mil vira 600 mil quilômetros, ou 60 mil quilômetros, né? Eu estou fazendo aqui, eu sou péssimo em matemática, estou me embananando todo. É muita quilometragem, é 60 mil, porque tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, que são as revisões gratuitas, depois obrigatórias, e aí já passa para 60 no sentido que o desgaste que o automóvel de concessionária, de locadora sofre é brutal. É 20, 30, 50 vezes pior do que o uso normal de um carro, porque aquele carro, durante o dia, ele passou por 10, 20, 30 pessoas diferentes, cada uma com estilo de direção. Tem o cara que cuida, tem o cara que sobe calçada, tem o cara que dá ré. O brasileiro, aliás, ele não cuida, o que é dele ele cuida. O que é da cidade, o que é patrimônio público, ele não cuida. O carro dos outros ele vai cuidar menos ainda, né? Ainda mais que ele está pagando para a locadora. Ele se acha na obrigação de não cuidar daquele veículo. As locadoras também pagam uma fortuna de manutenção desses carros e ela sabe que depois de um ano de uso, esses carros vão estar praticamente sucateados. Então elas vendem dentro de um tempo de vida útil que ainda dá para vendê-los com uma boa valorização. Agora, fica por conta e risco de quem comprou saber que comprou um carro que é múltiplo uso, né? Esses dias eu estava no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, no hotel ali do aeroporto Santos Dumont, e tinha uma locadora embaixo ali do hotel. Eu vi durante o dia, tinha um carro lá, eles sinceramente
pegaram lá, era uma Toro, umas 50 vezes. Os caras vinham, alugavam, largavam, depois, uma hora depois devolviam, depois vinha outro. Eu imagino o tipo de uso, o desgaste que o carro sofre. E as locadoras, elas são extremamente privilegiadas pelas montadoras, porque elas sempre complementaram os números de vendas também para as montadoras serem líderes de venda no Brasil, um título que era sempre cobiçado e ainda é por qualquer marca automobilística. Ser o líder significa que o público aceitou, que eles têm bons produtos. Não é bem assim. Se o cara está vendendo 300, 400 mil veículos para locadoras, é a locadora que gosta do carro, não é o consumidor normal. Então, amigos, é isso aí. Então, temos aí esses dois lançamentos, que é a Spin e a Van e a picape Titano. Essa Titano tem 5,73 m e tem um detalhe, eu falei que eram carros reciclados. A Titano era a Landtrek. Eu estive no lançamento da Landtrek em 2011 no Salão de Frankfurt. Não me contem essa mentira, porque eu estava lá. Esse carro foi fabricado pela Changan na China, foi comprada a picape foi adaptada à França pela Peugeot, que começou a fabricar lá na França, e até o ano retrasado ela se chamava Landtrek no mercado francês. Eu nunca achei um veículo bonito, de jeito nenhum. Agora eu não estive no lançamento, não vi essa Titano ao vivo. Pelas fotos ela ficou bem interessante, deram uma guariba bem legal, deram um banho de loja na picape. Agora, a estrutura é a mesma, as suspensões são as mesmas, até o motor praticamente é igual àquele motor turbo que foi apresentado em 2011. A não ser que a Fiat opte por colocar os dois motores que ela tem turbinados, 1.0 e 1.3, nessa picape, são motores a gasolina, nessa picape Titano. Mas, ao que parece, a Fiat optou pelo 2.2, que é um motor diesel, que é para o mercado latino-americano. Não estava aqui no Brasil esse motor diesel, agora está sendo colocado na Titano. E lembrando que a Titano é fabricada não no Brasil, ela é fabricada pela Nordex, que é uma subsidiária da Fiat no Uruguai. Novo encontro com vocês no próximo Bichos Tagarelas. Até lá! Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E acabou-se o que era doce. Os pássaros, as araras aqui no Lago Norte são maravilhosos nesta hora. Como é bom ouvir os pássaros aqui aonde eu moro. Mas acabou-se o que era doce, mas eu queria dizer para vocês que o meu programa preferido é o de sexta-feira. Sexta-feira nós temos a nossa musicoterapeuta Leila Rosa, o comentário sempre fantástico do Renato Rossi, do Carlos Kaminski, direto de Nova York, o nosso Ricardo Weg, um baita parceiro. E o que eu queria dizer para vocês e desejar a vocês é um maravilhoso final de semana e obrigado pela audiência. Voltamos na segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada. Sextou!